agora a gente vai passar a analisar esse tópico da necessidade de nomeação de um DPO. Como eu falei para vocês, a regra geral é que todas as instituições indiquem essa figura, esse encarregado. Isso é uma obrigação legal de todas as empresas. Tem uma exceção, entretanto, que é uma exceção que está regulada na resolução número 2 da NPD. Todas essas resoluções, materiais e leis que eu estou falando aqui vão estar no material complementar de vocês. Então, vocês podem seguir lá esses materiais e irem lendo. Essa resolução número 2 da NPD trata sobre uma exceção em que uma instituição não vai precisar indicar um DPO. Na verdade, essa resolução número 2, ela trata de várias flexibilizações que a instituição vai ter direito se ela preencher o requisito, os critérios que estão dispostos na resolução número 2, principalmente no artigo 2º e 3º dessa resolução. Então, para ficar um pouco mais claro, as instituições vão precisar indicar um encarregado, a não ser que elas se encaixem nos critérios dispostos nessa resolução. Nesse caso, ela não precisará indicar o encarregado e ainda terá direito a algumas outras flexibilizações que nós não vamos nos aprofundar agora, até porque a carga horária do curso não permite, mas nesse módulo aqui, então, nesse tópico, na verdade, a gente vai tratar um pouco mais sobre essa flexibilização específica da desnecessidade da nomeação de um DPO. Agora eu vou pedir para vocês que vocês consultem os slides que estão lá no material complementar de vocês. A gente preparou alguns slides para vocês conseguirem acompanhar. Lá nesses slides vão até o módulo 3º, que é o que a gente está trabalhando hoje, no tópico 3º também, que é sobre a necessidade de nomeação de um DPO, e vão acompanhando o conteúdo por ali. Eu acredito que assim fica mais fácil para vocês entenderem as regrinhas dessa resolução. Então, para a gente começar a falar especificamente sobre a resolução, a instituição que vai ser desobrigada de indicar um DPO ou encarregado é a instituição que atende, ou seja, que é um agente de pequeno porte, considerado por essa resolução um agente de pequeno porte, e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 3º. Então, para que uma instituição seja desobrigada de indicar o encarregado, ela precisa de 2 requisitos: que ela seja um agente de pequeno porte e que ela não se enquadre em nenhuma das hipóteses do artigo 3º dessa mesma resolução. Agora eu vou explicar um pouquinho mais o que é o agente de pequeno porte e quais são essas hipóteses do artigo 3º. Se vocês forem lá no slide 2 no material de vocês, vocês vão conseguir visualizar isso enquanto eu falo também. O agente de pequeno porte para essa resolução, que está definido lá no artigo 2º, são as microempresas, as empresas de pequeno porte, as startups, as pessoas jurídicas de direito privado e as pessoas naturais e entes privados despersonalizados. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que significa cada um deles e também dar algumas leis aqui para que vocês consigam depois, no material complementar, consultar e entender melhor o que cada uma dessas definições conceitua, certo? Então, microempresas e empresas de pequeno porte são, por exemplo, sociedades empresárias, sociedade simples, sociedade limitada pessoal, e tudo isso está ali na lei número 14.195 de 2021. E também, em microempresa e empresa de pequeno porte, está incluído o empreendedor individual, que tem sua previsão lá no artigo 966 do Código Civil. Essas microempresas e empresas de pequeno porte são considerados agentes de tratamento de pequeno porte. Em relação às startups, nós também já temos um marco legal das startups, que é a Lei Complementar número 182 de 2021, e nessa lei existem alguns critérios para definir o que é uma startup. Eu não vou me aprofundar aqui em todos os critérios do que define uma startup, mas eu vou dar um conceito geral aqui para vocês, e no material complementar depois vocês podem ler e visualizar quais são esses critérios mais específicos, tá? Mas o conceito geral de startups é organizações empresariais ou societárias, nascentes ou em operação recente, ou seja, que estejam atuando há pouco tempo e que atuem também, tenham uma atuação caracterizada pela inovação, seja uma inovação aplicada a um modelo de negócio ou seja uma inovação aplicada a produtos ou serviços ofertados por essa instituição startup. Esse é o conceito de startup de modo geral, mas os critérios específicos também precisam ser preenchidos para que seja considerado uma startup. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se a empresa ela é caracterizada pela inovação, ela preenche esses requisitos, mas ela fatura, ela tem um faturamento ou ela tem uma receita bruta anual
é maior que X ou Y, ela não vai ser considerada uma startup. Então, isso seria um dos critérios mais objetivos que vocês vão ver lá na lei. E a gente não consegue se aprofundar exatamente nesses critérios, mas com essa conceituação vocês já conseguem ter uma boa noção do que vai ser considerado startup ou não para fins dessa resolução e do marco legal das startups. O próximo agente de pequeno porte são as pessoas jurídicas de direito privado. Aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês. Associações, as sociedades e as fundações. Então, por exemplo, uma sociedade limitada, uma LTDA, uma sociedade anônima, uma SA, um MEI, uma sociedade individual IRELI ou um empresário individual, todas essas são pessoas jurídicas de direito privado, e então elas também são consideradas agentes de tratamento de pequeno porte pela resolução. Da mesma forma, as pessoas naturais e entes privados despersonalizados. Esses entes privados despersonalizados talvez seja algo que vocês vão ver bem menos na prática, mas eu vou definir aqui para que vocês entendam ao que está se referindo a resolução. Entes despersonalizados são entes que o direito atribui uma gama de direitos, mas não atribui expressamente uma personalidade jurídica ou a condição de pessoa jurídica. Como, por exemplo, vou falar alguns termos jurídicos aqui, tá? Herança jacente ou vacante, condomínio edilício ou espólio. Esses são entes despersonalizados que possuem uma gama de direitos, mas não possuem uma personalidade e uma condição de pessoa jurídica. Então, são alguns exemplos de entes despersonalizados. Na prática, eu acredito que vocês vão se deparar mais com os outros três agentes. EPP, microempresa, startups e pessoas jurídicas de direito privado. Vocês podem agora também ir para o próximo slide. No próximo slide, a gente vai definir quais são as hipóteses do artigo 3º da resolução. Então, vejam bem, até aqui a gente definiu o que é agente de pequeno porte. Se a instituição ou a empresa é uma empresa de pequeno porte, uma microempresa, uma startup, uma pessoa jurídica de direito privado ou um ente despersonalizado, ela está dentro do primeiro requisito. Ela é um agente de pequeno porte, um agente de tratamento de pequeno porte. Mas não basta apenas ser um agente de tratamento de pequeno porte para ter o benefício de não precisar indicar um DPO. Então, essas instituições precisam cumprir esse requisito, mas, como eu falei lá no início, também precisam não se enquadrar nas hipóteses do artigo 3º. E quais são essas hipóteses do artigo 3º? No slide de vocês está descrito certinho, bem literal, inclusive, de acordo com a lei. Eu vou começar pelo inciso 2 e 3 desse artigo. Se o agente de pequeno porte, de tratamento de pequeno porte, auferir uma receita bruta superior, no caso de microempresa, a 360 mil, no caso de empresas de pequeno porte, a 4 milhões e 800, no caso de startups, a 16 milhões, ou o valor comparado, né, no caso da startup ter menos de um ano de funcionamento, 1.300.000, e daí faz esse 1.300.000 vezes o número de meses que a empresa está funcionando, que a startup está funcionando. Nesses casos, se essas empresas passarem desses valores que eu acabei de dizer para vocês aqui, apesar de serem agentes de pequeno porte, não terão direito às flexibilizações que a resolução dispõe. Então, vão ter que indicar um DPO, basicamente. A mesma coisa acontece para o caso de uma empresa que tenha um grupo econômico, que faça parte de um grupo econômico, seja um grupo econômico de fato ou de direito, cuja receita global ultrapasse 4 milhões e 800 mil. Nesse caso, também a empresa ou a instituição ou o grupo econômico não vai ter direito a não nomear um DPO. Vai ter que seguir todas as regras da LGPD, não vai ter direito às flexibilizações. Então, vamos lá. O agente de pequeno porte são aqueles exemplos que eu dei para vocês. Se a empresa for agente de pequeno porte, mas auferir essas receitas brutas maiores a esses valores que eu citei agora, essa empresa ou instituição não vai ter direito a não indicar um DPO. Então, ela também não tem direito às outras flexibilizações, salvo raras exceções. E daí nós temos o inciso 1º desse artigo 3º, que talvez seja um que a gente também, que vai ser um que a gente vai precisar se aprofundar um pouco mais, e por isso no próximo slide eu coloco especificamente uma descrição sobre isso, que é sobre o tratamento considerado de alto risco.
As empresas que realizam tratamento de alto risco também não terão direito a não indicar um DPO. Ou seja, elas precisarão indicar um DPO. Isso faz sentido, certo? Se uma empresa realiza um tratamento de alto risco, que exponha demais os titulares ou que trate um volume muito grande de dados, ela vai ter que indicar um DPO e seguir com as obrigações normais que são previstas na LGPD. Justamente porque a resolução ela é pensada para agentes de pequeno porte, agentes que tratam menos dados ou agentes que faturam pouco e que não têm condições financeiras de arcar com um programa de privacidade como em grandes empresas, né, que já tem um compliance estruturado. Então, faz sentido esse inciso primeiro, que diz que se as empresas têm um tratamento de alto risco, elas não podem ter o direito de simplesmente não indicar um DPO. Elas precisam indicar e cumprir com as outras obrigações da LGPD. Mas, afinal, o que é tratamento de alto risco? A resolução da NPD define o que é tratamento de alto risco. E a gente pode afirmar que o tratamento de alto risco é aquele tratamento que preenche um critério geral que a lei estabelece e um critério específico. Ela precisa, o tratamento que a instituição realiza, cumprir cumulativamente o requisito geral e um específico para ser reconhecido que ela realiza um tratamento de alto risco. Se ela realiza um tratamento de alto risco, ela não tem direito às flexibilizações. Eu sei que é um raciocínio que vai meio longe, mas é o raciocínio que a resolução coloca que eu estou tentando seguir para tornar um pouco mais simples a lógica aqui. Mas a ideia aqui, se a empresa cumpre o critério geral e específico, ela faz um tratamento de alto risco. Nesse caso, ela não tem direito às flexibilizações da resolução, ou seja, ela tem que indicar um DPO, certo? Então, vamos entender quais são esses critérios gerais e específicos. O critério geral colocado na lei é o tratamento de dados em larga escala ou tratamento de dados que pode afetar significativamente interesses e direitos fundamentais dos titulares. A lei também fala o que são tratamentos em larga escala, ou seja, tratamentos que têm um grande número de titulares, envolvidos, ou um volume muito grande de dados, uma duração, uma frequência e uma extensão geográfica do tratamento. Todos esses casos podem ser considerados um tratamento de larga escala. Então, eu vou repetir. Quando o tratamento envolve um número significativo de titulares, um volume grande, uma duração e frequência também grandes e uma extensão geográfica grande de tratamento, a instituição realiza um tratamento em larga escala. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, Amazon, YouTube, Google, Meta, que é o Facebook, eles realizam com certeza tratamentos em larga escala. Eles tratam dados de muitos titulares, de muitos usuários, um volume de dados muito grandes, né? Não tratam só dados de cadastro do teu Instagram ou do teu Facebook, mas tratam também dados dos teus comportamentos dentro dessas redes, tratam vários outros metadados também que são coletados de maneira automática. Então, essas empresas, com certeza, realizam um tratamento em larga escala. E, nesse caso, elas não têm direito a não indicar um DPO, né? Estou dando um exemplo aqui, no caso, são empresas internacionais, a legislação que elas estão sob o impacto é outra, mas vamos dizer que essas empresas fossem brasileiras, elas não teriam direito a não indicar esse encarregado, certo? O tratamento que afeta significativamente os titulares também tem previsão na resolução que fala o seguinte: esse tratamento é caracterizado nas atividades que a atividade de tratamento puder impedir o exercício de direitos ou a utilização de um serviço, assim como ocasionar danos materiais ou morais aos titulares, como discriminação, violação à integridade física, ao direito à imagem e à reputação. Eu estou lendo na íntegra aqui para vocês entenderem o que a lei dispõe que é um tratamento que pode afetar significativamente os titulares. Vamos para um exemplo para ficar mais claro. Um tratamento, uma empresa que trata dados de saúde, por exemplo. Nós temos várias empresas hoje que são chamadas de health techs, que são startups no ramo da saúde. Muitas startups no ramo da saúde coletam dados de saúde dos seus usuários. Por exemplo, você baixou um aplicativo para marcar uma consulta mais fácil, uma consulta online com algum médico. Esse aplicativo vai tratar dados de saúde seus, né? Dados de saúde de qual profissional que você selecionou, qual agenda você está fazendo, qual especialidade você está procurando. Você está procurando um urologista, um cardiologista, um clínico geral.
Esses dados são dados de saúde e justamente por serem de saúde, eles podem gerar uma maior discriminação. Então, poderia ser considerado esse tratamento de uma health tech, por exemplo, um tratamento que afeta significativamente ou que pode afetar significativamente os titulares de dados. Então, são alguns exemplos práticos que eu pensei para ficar um pouco mais claro o que significa tratamento em larga escala e o que significa tratamento que pode afetar significativamente os titulares. Esses dois são critérios gerais. Então, se eu trato em larga escala ou o meu tratamento afeta os titulares, um ou outro, eu tenho um critério geral preenchido, certo? E se eu preencho um geral e mais um específico, eu realizo um tratamento de alto risco. Então, vamos para os critérios específicos. Os critérios específicos são algumas diretrizes mais objetivas e até fáceis da gente conseguir ver a aplicação na prática. Por exemplo, uso de tecnologias emergentes ou inovadoras. Então, tecnologias como blockchain, Web3, inteligência artificial são exemplos de tecnologias emergentes e inovadoras. E se uma empresa, então, atua com, por exemplo, inteligência artificial e faz um tratamento em larga escala, ela pode preencher o requisito, ela preenche o requisito critério geral e o específico, e nesse caso realiza um tratamento de alto risco. Então, esse é o primeiro critério específico. Segundo critério específico é vigilância ou controle de zonas acessíveis ao público. Zonas acessíveis ao público são espaços abertos ao público, como praça, aeroportos, centros comerciais, estações de ônibus, de metrô, de trem. Então, por exemplo, se um aeroporto resolve fazer uma vigilância que envolve o reconhecimento facial das pessoas que estão lá andando pelo aeroporto, esse aeroporto realiza uma vigilância ou controle de zonas acessíveis ao público e realiza, poderíamos dizer, em larga escala, porque são muitas as pessoas que acabam tendo seus dados coletados lá no aeroporto. Então, nesse caso, nesse exemplo hipotético que eu estou dando, esse aeroporto realizaria um tratamento de alto risco, porque faria uma vigilância ou controle de uma zona acessível ao público e também realizaria um tratamento em larga escala, ou seja, um critério específico, um critério objetivo, e nesse caso a gente tem um tratamento chamado de alto risco. O terceiro critério específico são as decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado. Então, por exemplo, tratamentos que são destinados a traçar um perfil profissional ou pessoal, de saúde, de consumo de crédito. Então, hoje, o algoritmo do Instagram, por exemplo, ele pode analisar que tipo de conteúdo você gosta de ver no Instagram. E isso pode determinar hábitos de consumo seu. Por exemplo, você gosta de ver influenciadores apresentando novas marcas, novos produtos, novos cosméticos. Então, isso determina um certo hábito de consumo seu, de que você gosta de comprar cosméticos, ou de que você gosta de comprar equipamentos de filmagem, ou que você gosta de, enfim, outros hábitos, outros tipos de objetos de consumo. Se a empresa ela faz isso de maneira automatizada e tenta tenta determinar um perfil seu de consumo, um perfil profissional, um perfil pessoal, ou até um perfil de saúde, ela cumpre um critério específico, então ela pode realizar um tratamento um tratamento de alto risco. O quarto critério é a utilização de dados pessoais sensíveis de crianças, de adolescentes ou de idosos. Nesse caso aqui, até talvez eu não precise me aprofundar muito, porque é bem claro como dados de crianças, adolescentes e idosos e dados pessoais sensíveis, que podem ser, por exemplo, dados de saúde, sobre a vida sexual, sobre filiação partidária, sobre opção religiosa, podem ter mais potencial de causar uma discriminação do que outros dados, como, por exemplo, meu nome, meu CPF, minha profissão. Dados de saúde, de opção religiosa, de escolha partidária, de vida sexual, são dados que podem gerar muito mais discriminação. Então, justamente por isso que ele está ali como um critério específico. Qual que é a lógica geral, então? A lógica é que eu preenchendo algum desses critérios específicos, mais um critério geral, um específico, mais um geral, eu realizo um tratamento de alto risco. Nesse caso, realizando um tratamento de alto risco, não tem como a instituição ter as flexibilizações que a resolução trata, né? Justamente por ela realizar um tratamento de alto risco, é que ela deve cuidar muito com os dados pessoais e deve atender à LGPD normalmente. Se ela não realiza um tratamento de alto risco e não preenche nenhum das outras hipóteses do artigo 3º, e ela é um agente de pequeno porte, como
uma EPP, uma microempresa, uma startup, aí sim ela vai ter direito a não indicar um encarregado. A lógica ficou clara? Eu tenho que analisar, eu tenho que fazer 3 etapas de análise. Se a empresa é um agente de pequeno porte, se ela tem um faturamento superior ao que está definido no artigo 3º, e se ela, apesar de não ter um faturamento superior, ela tem ou realiza um tratamento de alto risco. Se ela é agente de tratamento, mas tem faturamento superior, ela não vai ter direito às flexibilizações. Se ela é agente de pequeno porte e faz processamentos de alto risco, ela também não tem direito. Então, eu preciso preencher o primeiro e não preencher nenhum dos outros 2 para eu ter direito a não indicar o DPO. Ficou claro? Então, eu preciso ser um agente de pequeno porte, não preencher nenhum nem o inciso 2º, nem o 3º do artigo 3º, ou seja, não ter um faturamento muito superior ao que é o padrão daquelas empresas, agentes de pequeno porte, e não realizar um tratamento de alto risco. Preenchendo esses 3 requisitos, eu não preciso indicar um encarregado ou um DPO. Bom, tendo a dispensa dessa obrigação de nomear um encarregado ou um DPO, a empresa, ela não é obrigada a não indicar. Vejam bem, ela pode não indicar esse encarregado, mas se ela quiser indicar, a NPD, inclusive, determina que isso é uma boa prática. Mesmo a empresa não precisando indicar e indicando esse profissional, isso é considerado uma boa prática até para fins de sanções administrativas que a NPD possa requerer investigações ou mais informações sobre em alguma eventual sanção administrativa. Isso vai ser visto como uma boa prática, isso pode diminuir o valor de uma possível multa, por exemplo. Falando da nomeação do encarregado especificamente, então, se você não se encaixa nessa exceção que a gente tratou até agora, que é um pouco longa, se a empresa ou a instituição não se encaixa nessa exceção, se ela precisa indicar um DPO, é interessante que ela tenha alguns cuidados, como, por exemplo, formalizar a indicação desse encarregado, seja através de um contrato, seja do contrato de prestação de serviço, ou um ato administrativo, no caso de um setor público, isso é mais aplicável. É interessante que isso esteja formalizado de alguma forma. Como eu falei lá nas outras aulas, esse contrato pode inclusive vir com as atribuições extras que o controlador pode demandar do encarregado que não estão lá dispostas na LGPD. Então é importante que isso seja formalizado. Outro ponto específico é que o encarregado ele não precisa trabalhar sozinho, inclusive nem deve trabalhar sozinho, porque às vezes o volume de demandas de tarefas são grandes. Então é interessante que ele tenha um comitê de privacidade, isso também é uma boa prática. O Bruno já falou um pouco mais sobre isso. E é importante que o encarregado também tenha uma certa autonomia e tenha recursos para cumprir suas atividades, seja recursos humanos, financeiros e de infraestrutura também. Um ponto que eu queria destacar aqui é que hoje o Ministério Público do Trabalho ele já se manifestou e já incluiu dentro do cadastro da classificação brasileira de ocupações um código lá para esse encarregado, para as funções de um encarregado. Tá? Fica no código 1421-35, na subcategoria de gerentes administrativos financeiros de riscos e afins. No nosso material complementar vai estar lá essa classificação e vai estar lá quais são as funções que o MPT, Ministério Público do Trabalho, coloca para o encarregado. Isso é algo que vai se aplicar no caso do encarregado ser uma pessoa interna, né? No caso de ser um empregado que também faz as funções de encarregado, aí sim, essas funções ali que são descritas pelo MPT também podem ser cumpridas por esse empregado. Se a relação for diferente, essa regulação do MPT acaba sendo inaplicável, né? Se for no caso de um DPO externo, que é contratado através de um contrato de prestação de serviço, não há relação empregatícia. Nesse caso, essa regulamentação do MPT não se aplica. Para finalizar, então, eu queria só levantar alguns questionamentos que são importantes e que talvez a NPD ainda possa e provavelmente vá se manifestar sobre. Existe uma discussão sobre se o operador deve ou não indicar o encarregado. Isso porque no artigo 5º, a definição de encarregado é a pessoa indicada pelo controlador ou operador, mas no artigo 41 só fala que o controlador deve indicar o encarregado. Então existe uma discussão se o operador deve ou não, porque a lei torna isso um pouco dúbio. A questão prática que eu quero esclarecer para vocês é que, apesar de uma empresa atuar como operadora em uma ou outra atividade de tratamento, em várias atividades ela sempre
quase sempre, para não dizer sempre, vai atuar como controladora. Como, por exemplo, quando ela contrata algum colaborador para a empresa dela, quando ela paga os seus funcionários, quando ela cumpre com as suas obrigações tributárias. Todas essas finalidades são tratamentos que vão existir e que a empresa vai ser controladora. Então, é possível e é bem comum que a empresa seja operadora em uma atividade, controladora em outra. Nesse caso, o resumo é: a empresa, mesmo que seja operadora numa atividade X, vai ser controladora em alguma outra atividade e, por isso, de qualquer forma, vai ter a obrigação de indicar o encarregado. E por que não, então, indicar o encarregado para tratar dessas atividades em que é controladora, mas também para tratar das atividades que é operadora, né? Esse encarregado já fica a cargo de tudo. Essa seria uma discussão que existe, mas que na prática vocês podem ver que praticamente não se aplica, porque a empresa que é operadora vai ser controladora em algum momento e vai ter que, por isso, indicar o encarregado também em algum momento. Outro ponto é sobre a necessidade da NPD talvez definir critérios técnicos e profissionais mais concretos para a indicação de um encarregado. Hoje, como vocês podem ver, tem algumas indicações mínimas, como conhecimento em proteção de dados e segurança da informação, mas é importante que também exista alguns outros critérios, talvez mais objetivos, para que, de fato, haja uma avaliação desse encarregado antes de uma contratação pelas empresas. É um risco muito grande para a empresa nomear alguém como encarregado, sendo que essa pessoa não tem conhecimentos mínimos para exercer essas funções. É um risco financeiro e reputacional muito grande, porque em caso de um eventual incidente, esse encarregado não vai saber como agir ou não vai ter o conhecimento para tanto. Isso pode gerar riscos bem grandes para a empresa. E a última coisa que seria interessante ver da NPD seriam exemplos mais práticos do que são tratamentos de alto risco. Como a gente viu, tem alguns critérios que a NPD coloca: alto volume, ou uma frequência, ou localização geográfica ampla. São alguns dos critérios objetivos, mas seria interessante ver da NPD alguns exemplos mais práticos do que seria um tratamento de alto risco em larga escala. E isso tornaria um pouco mais fácil a interpretação dessa resolução. E eu acredito que em breve a NPD vai se manifestar sobre isso. Então, são coisas que também vocês podem se manter conectados aí, ligados, caso haja alguma notícia, alguma atualização nesse sentido, porque são informações que vão ser importantes para o dia a dia do encarregado, saber se a empresa precisa ou não indicar encarregado, se ela tem uma flexibilização ou não. Então, esses são alguns pontos que eu queria deixar aqui para vocês também se manterem ligados, conectados em notícias ou atualizações, porque isso pode ser alvo ou objeto de alguma manifestação da NPD, algum entendimento nesse sentido. Isso com certeza vai auxiliar no dia a dia do DPO. Bom, no próximo vídeo, prometo que o próximo vídeo é um pouquinho mais curto, a gente vai tratar sobre a responsabilidade civil do DPO, se isso é uma possibilidade, se não é, se o encarregado pode ser civilmente responsabilizado por eventuais danos materiais ou morais aos titulares. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nesse próximo vídeo. Até lá! Então, na área de